Olá pessoal, um grande abraço a todos. Aqui quem fala é o professor Gabriel Valente e voltamos para mais um vídeo para falar da Segunda Guerra Mundial. Essa é a nossa parte 2, né? A nossa continuação. Já tivemos um primeiro vídeo onde falamos das causas da Segunda Guerra Mundial, comentamos alguns acontecimentos até 1942 e a gente continua esse vídeo a partir daí. E eu lembro que são dois vídeos com uma visão geral ampla da Segunda Guerra Mundial, né? Para tentar proporcionar para quem está assistindo uma visão mais geral da Segunda Guerra Mundial. Quem depois se interessar por determinado tópico, quiser aprofundar, será muito legal. Mas a gente tenta aqui dar uma visão ampla da Segunda Guerra Mundial, beleza? O que a gente vai falar? Ó? Vamos falar do ano chamado Ano da Reviravolta, aí, 1942, Batalha de Kursk, Organização das Frentes de Luta, o Dia D, Queda da Alemanha, Queda do Japão, Holocausto, Consequências da Segunda Guerra Mundial, Conferência de Potsdam e um pouquinho da participação do Brasil na guerra. Vamos lá, pessoal. Então, o ano de 1942, a gente chama de Ano da Reviravolta porque nesse ano vão acontecer três batalhas importantíssimas no segundo semestre que vão passar a iniciativa da guerra para os aliados, né? A gente falou no final do outro vídeo que o ano de em meados de 1942 a gente tinha o auge do eixo e no segundo semestre de 1942 essa situação começa a mudar, pessoal. Nós vamos ter, em junho de 1942, a Batalha de Midway, né? Nós vamos ter o confronto entre esquadras japonesas e estadunidenses, tá? Midway fica ali entre o Japão e o Havaí. Os Estados Unidos haviam decifrado o código naval japonês, então eles conseguem aí essa vitória sobre o Japão e recuperam sua superioridade naval no Oceano Pacífico, tá? Então essa aí é uma derrota importante que vai dar a superioridade para os aliados no Oceano Pacífico. Já, pessoal, a Batalha de El Alamein foi uma batalha no deserto, né? Uma batalha na África, né? Que ela vai ser importante para impedir o avanço das tropas fascistas e nazistas até o Egito. A ideia ali era tomar o Canal de Suez, né? Importantíssimo para a Inglaterra no comércio com a Índia, tá? E a gente vai ter essa batalha de outubro a novembro de 1942, né? Os italianos e alemães vão planejar mal o avanço pelo deserto, né? E a Inglaterra vai conseguir impedir esse avanço aí dos alemães e italianos sobre o Egito, o Canal de Suez, tá? E os aliados também tomam aí a iniciativa na África. E outra batalha muito importante também vai ser a batalha de Stalingrado, né? Essa batalha ela vai durar de julho de 1942 a fevereiro de 1943. Stalingrado é uma cidade da União Soviética, tá? Muitas tropas, né, vão ser enviadas e os russos vão resistir. A Blitzkrieg alemã ali não funcionou, né? E o que vai acontecer? Cada quarteirão, né, cada prédio era disputado. Muitas vidas se foram nessa batalha. Os russos perderam muitos soldados, muitas pessoas, né? A própria população da cidade pega em armas para lutar contra os nazistas. E em novembro de 1942, os russos vão lançar um contra-ataque e vão conseguir tomar a retaguarda alemã. Então, 300 mil soldados alemães vão ficar cercados. Tá? Essa situação vai durar de novembro de 1942 até fevereiro de 1943, quando 95 mil sobreviventes se entregam. Tá? E essa batalha fez com que o Reich perdesse 6 meses da sua produção industrial. Foi um prejuízo aí material para a Alemanha nazista e também é um dos fatores que vai fazer com que os aliados tomem a iniciativa ali nas guerras na Europa, tá, pessoal? Outra batalha importantíssima vai ser a Batalha de Kursk, tá? Que foi a maior batalha de tanques da Segunda Guerra, né? Ela vai ocorrer de julho a agosto de 1943, tá? E a gente vai ter uma vitória soviética aí que vai ser decisiva. Por quê? Essa batalha vai marcar o fim das ofensivas alemãs no frente oriental, tá? A partir daí, o exército soviético vai começar a atacar os alemães e vão expulsá-los da União Soviética, tá? Em setembro de 43, um pouquinho depois da Batalha de Kursk, um mês depois, a Itália se rende, né? O rei Vítor Emanuel ele tira o Mussolini do cargo de primeiro-ministro. A Itália assina a rendição e muda de lado, passa para o lado dos aliados, assim como ela fez na Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, vamos avançar. E aí, pessoal, a partir
da derrota nazista na Batalha de Stalingrado, da vitória da Inglaterra no norte da África, a gente vai ter a organização das frentes de luta, né? Tá? A primeira frente de luta seria essa frente lá de Stalingrado, né? Os soviéticos derrotam o exército nazista e começam a marchar em direção a Berlim. A segunda frente de luta foi estabelecida no norte da África, né? Com os aliados derrotando tropas fascistas e nazistas na África, assumindo o controle do Mediterrâneo, né? Então eles vão sair do norte da África, vão desembarcar na Sicília e vão partir para libertar a Itália. Tá? E a terceira frente de luta é uma frente que o Stalin já vinha pedindo já desde 1942, que era a formação de uma frente de luta ocidental, tá? Abrir uma frente de luta na Europa Ocidental também. Tá? Isso vai ocorrer em 4 de junho com o desembarque da Normandia, o dia D, que é o que o mapa nos mostra aí. Vamos comentar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá. Então, pessoal, o dia D vai ser o dia 6 de junho de 1944. E esse nome ele vem porque nas conversas, nas trocas de informações entre os altos oficiais que organizavam a operação, eles evitavam falar o dia de fato, né, para que a conversa não fosse interceptada, que essa informação não vazasse. Tá? Então ficou-se dia D, né? Dia D era o código usado para poder se referir a esse ataque ali à França ocupada pela Alemanha nazista. Tá? Foi uma mega operação dos aliados, cerca de 2 milhões de homens desembarcam na Normandia, né? E eles vão enfrentar grande oposição alemã. Os alemães esperavam já um ataque dos aliados na França para tentar retomar a França e a partir dali invadir a Alemanha, né? Só que a região não era que os alemães esperavam. Deixa eu voltar no mapa aqui, ó. Os alemães esperavam um ataque a Calais, tá? Mas o ataque vai acontecer na Normandia. Calais está ali no altinho do mapa, ó, pertinho ali da Inglaterra, ó, uma região bem próxima da Inglaterra, desculpe, né? Região de Calais na França, bem próxima da Inglaterra. Mas não é o que vai acontecer, eles vão acabar optando pela Normandia, o que vai surpreender um pouco os alemães, mas de qualquer maneira eles vão resistir aí a esse ataque, tá? Apesar da grande oposição, em julho eles já consolidam sua oposição na França e começam ali a retomada da França, tá? E começa ali a derrotar a Alemanha nazista na França. Vamos avançar daí. E o que vai acontecer, pessoal? Após a derrota na França, né, eles vão avançando em direção à Alemanha. Né? A Alemanha estava sendo destruída pelas bombas. Né? O Hitler ainda tenta um ataque em Ardennes, que foi onde ele conseguiu invadir a França no começo da guerra, mas esse ataque ele é derrotado pelos aliados. Né? Nós temos a Alemanha sendo bombardeada, né, no início de 1945. Mais de 100 mil pessoas morreram num bombardeio a Dresden, né? E em março de 1945, os aliados rompem as defesas alemãs no Reno, né, que é a fronteira entre a Alemanha e a França, invadem a Alemanha. Do outro lado, pelo leste, a gente tem os russos também cercando Berlim. E nessa situação, o Hitler obriga crianças, idosos a pegarem armas e tentarem defender a posição, defender Berlim. Né? Ele começa a dizer que estava sendo traído, que foi traído, enfim. E em 30 de abril, o Hitler se suicida, né? Não só o Hitler, outras pessoas ali, membros do alto escalão do partido nazista, como Goebbels, por exemplo, toda a sua família, né, a mulher, eles dão ali o veneno para os filhos também e se suicidam. Então a gente tem aí o suicídio do Hitler em 30 de abril de 1945 e em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou a rendição. Porém, pessoal, a Alemanha se rende na Europa, mas a guerra no Oriente continua, né? O Japão não havia se rendido e continua ali a disputa no Oriente. O que vai acontecer? Os aliados reunidos em Potsdam, na Alemanha, vão lançar um ultimato ao Japão. Né? Ou o Japão se rende ou seria destruído. Tá? As cidades japonesas sofriam muito com os bombardeios, porque elas tinham muitas casas com paredes de papel e madeira, e isso facilitava a propagação do fogo, incêndios, enfim. Então as cidades japonesas estavam sendo arrasadas pelos bombardeios. E aí, em agosto, os Estados Unidos resolvem jogar as bombas atômicas no Japão. Né? O discurso americano seria de acelerar a rendição japonesa, né? Mas de fato foi também um grande crime de guerra. Né? Matou milhares de pessoas, fora as consequências ali da radioatividade que estão presentes no Japão até o dia de hoje, né, pessoal? E nós temos um ataque em 6 de agosto.
o ataque a Hiroshima, que causa cerca de 80 mil mortes. Em 9 de agosto, uma bomba atômica lançada em Nagasaki, que deixa cerca de 40 mil mortes. Outro fator, pessoal, que é pouco comentado, mas que também acelera a rendição japonesa, é que o Japão não se rende só por causa das bombas atômicas. Em 9 de agosto, a gente também tem a União Soviética iniciando a invasão da Manchúria, tá? Que é uma região da China, né, que na época estava ocupada pelo Japão, e o Japão se via ali sem possibilidade de reagir também a essa invasão soviética na Manchúria. Em 2 de setembro, o Japão se rende oficialmente a bordo do encouraçado americano Missouri, e o imperador japonês faz um pronunciamento no rádio. Pela primeira vez, a população japonesa ouvia a voz do imperador, né? O imperador, que era uma figura ali considerada até sagrada, né? E a população ouve pela primeira vez sua voz né? Nessa transmissão de rádio, anunciando a rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial, pessoal. E aí, gente, após a derrota da Alemanha nazista, né, nós começamos a ter as denúncias sobre o Holocausto, né, sobre a solução final implementada pelos nazistas, né. Durante a guerra, denúncias sobre esses campos de extermínio nazistas, elas eram tratadas como exagero, como boato, e após a derrota dos nazistas e a invasão desses campos de concentração, né, começamos a ter uma série de registros, além das pessoas que foram sobreviventes, né, que podiam dar seus relatos. Também temos os fotos de registros desses locais, né? E o que foi o Holocausto, gente, a solução final? Ela foi uma decisão dos nazistas em 1942, que era o quê? Matar todos os judeus em campos de extermínio. Então, os nazistas eles vão fazer uma coisa que não tem paralelo, né? Os campos de extermínio, eles têm um paralelo. Você tem campos de extermínio... campos de extermínio não, desculpa. Os campos de concentração, você tem paralelos na Segunda Guerra Mundial em outros locais, em outros momentos da história. Até o próprio Brasil, quando entra na Segunda Guerra, cria campos de concentração, onde ele abriga ali italianos, alemães e japoneses, né? Mas esses campos de extermínio, né, que eram campos criados para executar, exterminar milhares de pessoas diariamente, isso é uma coisa criada pelo regime nazista e que não tem paralelo, né? Você cria toda uma infraestrutura, todo um aparelho estatal para poder matar milhares de pessoas. Então eram ferrovias, estrutura para levar as pessoas até o local, estrutura para você poder matar as pessoas na câmara de gás, depois incinerá-las, ou seja, como os ossos iam ser utilizados dessas pessoas depois, uma série de mecanismos que eram uma engrenagem industrial, né, financiada pelo Estado para poder exterminar aí milhares de pessoas por dia. Tá? 6 milhões de judeus vão ser exterminados nesses campos de extermínio, cerca de 2/3 dos judeus da Europa. Além de judeus, nós temos também eslavos, ciganos, pacifistas, religiosos, enfim. Em Auschwitz, que era um dos maiores campos de extermínio, né, nós tínhamos cerca de 6 mil pessoas mortas por dia. Então as pessoas chegavam lá, né, elas eram informadas que elas deveriam entrar para tomar um banho, e quando entravam, né, era nas câmaras de gás, saiu gás para matá-las. Então, assim, esses campos de extermínio são uma coisa sem paralelo, tá? Foi criada pelo regime nazista, e toda uma estrutura, todo um aparato industrial ali, né, industrioso, para poder eliminar ali milhares de pessoas por dia. Vamos seguir aí para o próximo slide. Pessoal, consequências da Segunda Guerra Mundial. Aí temos a Guerra Fria acenando aí pra gente, ó. Estados Unidos e União Soviética saindo como grandes potências dessa guerra, né? E, pessoal, na Segunda Guerra Mundial vão morrer cerca de 50 milhões de pessoas. Os russos vão ser os mais sacrificados, cerca de 20 milhões de mortes. Poloneses, cerca de 6 milhões de mortes, grande parte deles de judeus, né? Alemanha, cerca de 5 milhões de mortes. Japão, 2 milhões. Grã-Bretanha, Itália, Estados Unidos aí com menos de 500 mil mortes, tá, pessoal? E as antigas potências europeias começam a perder seus domínios além-mar, né? Colônias britânicas, francesas, começam seus movimentos de independência após a Segunda Guerra Mundial, e o domínio econômico e político do mundo vai passar para as mãos dos Estados Unidos e da União Soviética, tá? E nós vamos ter a repartição das zonas de influência entre leste e oeste. A Alemanha vai ser dividida, né? A gente vai ter uma zona influenciada pela França, Inglaterra e Estados Unidos, e a outra área influenciada pela União Soviética. E aí o fim da Segunda Guerra Mundial marca o quê, pessoal? O início da Guerra Fria. Aqui temos, ó, a Conferência de Potsdam, ela vai tomar algumas decisões importantes, ó.
ela vai ocorrer de julho a agosto de 1945. Nessa conferência a gente vai ter a divisão da Alemanha e da Áustria em 4 regiões administrativas, tá? Uma francesa, inglesa e americana, que vai virar a Alemanha Ocidental, e uma influência soviética, que vai virar a Alemanha Ocidental. Um fator que eu chamo a atenção para vocês, gente, é que Berlim estava dentro da Alemanha Oriental. Berlim não estava no meio, não estava dividindo a Alemanha Oriental e Ocidental. O Muro de Berlim, ele divide Berlim Oriental e Berlim Ocidental, Berlim dentro da Alemanha Oriental. O Stalin, inclusive, chegou logo no pós-Segunda Guerra a tentar fazer um bloqueio em Berlim para tentar dominar toda a cidade. Enfim, então Berlim era um pedacinho ali da Alemanha Ocidental dentro da Alemanha Oriental. A capital da Alemanha Ocidental foi Bonn e a capital da Alemanha Oriental era Berlim Oriental, né, pessoal? O Rio Oder ele vai passar a ser a fronteira entre a Alemanha e a Polônia, né? E a gente vai ter a União Soviética anexando territórios da Polônia, da Romênia, de países bálticos, e a fundação da ONU após a Segunda Guerra Mundial, né, com o objetivo de promover a paz, promover uma integração entre as nações, tá, pessoal? E para fechar aí nossos comentários sobre a Segunda Guerra, falar um pouquinho da participação do Brasil, né? Nós temos aí a cobra fumando, a cobra vai fumar. Vocês sabem por que tem uma cobra fumando aí no símbolo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira? Porque se dizia no Brasil que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, né? Em 38 de agosto, o Brasil vai declarar guerra à Alemanha. Qual é esse contexto, pessoal? Depois dos Estados Unidos entrarem na guerra, eles começam a pressionar também o Brasil a entrar na guerra do lado dos aliados. E o Vargas ele tinha estreitado relações econômicas com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos financiou a Companhia Siderúrgica Nacional, enfim. E aí o Brasil acaba declarando guerra à Alemanha em agosto de 1942. Tá? A FEB é constituída em agosto de 1943, foram cerca de 25 mil soldados enviados, né? E a partir de 1945 a FEB vai lutar na Itália e vai conquistar ali alguns territórios importantes no sul da Itália, tá, pessoal? A última participação da FEB foi em 3 de junho de 1945 e 454 pracinhas morreram em combate. E a vitória na Segunda Guerra Mundial ela vai acabar tendo impacto na política brasileira, né? Por quê? Ela vai gerar ali um problema, né, para o Vargas. Porque o Brasil, uma contradição, né? O Brasil lutava na Segunda Guerra Mundial pela democracia, contra o fascismo, contra o nazismo, contra as ditaduras, e por outro lado vivia internamente uma ditadura, né, que era do Getúlio Vargas. Então isso vai gerar ali uma contradição, vai acabar provocando aí o fim do governo Vargas, o fim do Estado Novo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí todo mundo que acompanhou o vídeo, muito obrigado. Quem puder me seguir lá no Instagram, no Facebook, tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.